Saravá a todos, vamos dar continuidade ao nosso estudo sobre direito, dentro da Umbanda, os aspectos jurídicos, os aspectos legais que afetam o cotidiano, o dia a dia do nosso terreiro. E ainda, para finalizar os crimes contra a saúde pública, nós temos o artigo 284 do Código Penal, o crime chamado de curandeirismo. E esse é um crime, gente, muito peculiar, que a gente precisa prestar muita atenção. Porque quando eu ler a figura criminosa, muitos, talvez a grande maioria, que não seja do ramo jurídico, vai ouvir e vai falar, nossa, mas isso é crime, isso foi feito para nós, umbandistas, né? Olha só a descrição da conduta. Exercer o curandeirismo de que forma? Primeiro, prescrevendo, ministrando ou aplicando habitualmente qualquer substância. Segunda forma, usando gestos, palavras ou qualquer outro meio. Terceira forma, fazendo diagnósticos, pena de detenção a 6 meses. E no parágrafo único, se o crime é praticado mediante remuneração, o sujeito também fica, a pessoa também fica sujeita à penalidade de multa, tá? Então, quando a gente observa a descrição dessas condutas, o curandeirismo por si só, o nome curandeirismo, é uma prática milenar, né, que envolve o uso de diversas técnicas não convencionais e rituais, com gestos, palavras e vários outros meios para tratar uma variedade de condições. Né? O curandeirismo ele é encontrado em uma vasta gama de tradições, de culturas, de religiões, mas aqui para nós ele está mais associado às culturas indígenas e as africanas. Tanto que na cultura indígena nós temos a figura do curandeiro, que é o pajé, que é uma figura específica dos povos tradicionais, dos povos originários, dedicada a esse curador da tribo, né? O problema aqui é a lesão à saúde pública. Então, a gente tem que observar, quando a gente observa um crime desse, que aparentemente vai impedir a nossa prática religiosa, que a gente lê a letra fria da lei, a gente fala, pronto, eu não posso aplicar um passe, né, dentro da Umbanda, os caboclos não podem usar ervas, não podem fazer o bate-folha, né, porque qualquer gesto, qualquer coisa vai estar visando, né, qualquer gesto vai estar incidindo aí nessa prática criminosa, porque o caput do crime diz exercer o curandeirismo, ou seja, exercer esse curandeirismo já é o crime. Aí ele explica, na verdade, de que forma, o que é visto pelo legislador como curandeirismo. Prescrever qualquer substância, usar gestos, palavras. Então, uma simples oração poderia se enquadrar aí nesse crime, tá? Só que o que a gente está vendo aqui, tratando, é destas condutas quando lesam efetivamente a saúde pública. E aí eu volto a repetir. Quando é que essas condutas lesam a saúde pública? Quando as pessoas procuram o curandeiro e deixam de ir no médico, deixam de procurar os tratamentos convencionais, os procedimentos reconhecidos oficialmente pela ciência. Então, a gente tem que diferenciar aqui, separar as práticas de curandeirismo, que são as mais variadas possíveis, de um crime de curandeirismo. Então, eu estou tratando aqui de uma situação que tem um risco para a saúde pública. Não vá no médico, vá no curador. Ou então, aquela pessoa que procura a entidade fala, abandone o tratamento médico. Então, é disso que a gente está tratando aqui, de lesão à saúde pública, né?
E esses crimes, gente, eles são importantes, né? Por que eles são importantes? E a lei tem que ficar de olho. A gente não pode julgar simplesmente os curandeiros ou a prática do curandeirismo como se todos os curandeiros, todas as pessoas que praticam condutas similares fossem pessoas bem intencionadas, fossem pessoas de caráter, pessoas honestas. A lei tem que pensar em todos, ela pensa no bom, mas também pensa no ruim, entendeu? A lei ela não está fazendo uma distinção de, todo mundo é criminoso. Não, ela está dizendo que as condutas podem oferecer um risco para a saúde pública, né? Inclusive tem que ter limite para aqueles mal intencionados, que a gente sabe, gente, que tem as pencas, tá? Então, e tem que ter lei para isso. Não é errado ter um crime que trate desse aspecto. Só a forma do crime que a gente vai ver que poderia ser um pouco diferente para não gerar tanta dúvida, que é um dos objetivos da lei, na verdade um dos requisitos de uma lei é justamente ela ser clara e objetiva. E esse dispositivo traz realmente muitas dúvidas e muitos conflitos com a nossa Constituição, como nós vamos ver adiante, tá? Essas práticas de curandeirismo, gente, elas forem ser realizadas sem conhecimento ou de maneira inadequada, elas podem, tá, trazer risco, podem trazer efeitos colaterais. Tá? Só para vocês terem uma ideia, o que parece muito inocente, mas muitas plantas, muitas ervas, até mesmo frutas, podem ser perigosas para a saúde pública se aplicadas incorretamente. Então, um exemplo bem besta, bem simples, tá? Mas é o de conhecimento. A carambola, por exemplo, é uma fruta que é extremamente nociva para o renal crônico, tá? Só para vocês terem uma ideia de como isso não é as frutas, verduras, ervas, né? Os chás, eles podem ser nocivos, eles devem ser usados sim com cautela. Não é porque é natural que eu saia aí tomando qualquer coisa. Eu tenho um conhecido meu, uma conhecida família, que tem 2 filhos médicos e assim, médicos excelentes. Um é oftalmologista, o outro é neurologista, e ele é um senhor já de idade, tá aí beirando os 90 anos, e uma pessoa extremamente saudável, sabe? Atlético, sabe? Mesmo com a idade avançada, alimentação super saudável, não bebia, não fumava. E, de repente, ele foi no médico e o médico falou, olha, teu fígado está em falência, está entrando em falência, teu fígado está extremamente comprometido. E aí, não sabia por quê, não tomava medicação nenhuma, né? Alimentação super saudável, não bebia, na verdade a gente nunca bebeu, né? Então não tinha motivo aparente para ele ter aquele problema tão sério no fígado. E aí o médico teve que fazer uma pesquisa mais avançada, minuciosa, com o dia a dia dele, para saber o que estava acontecendo. E ele foi descrevendo, olha, de manhã eu faço isso, de tarde eu faço aquilo, eu como assim, como assado, tal. E à noite eu tomo 2 copos de suco de maracujá puro. Aí o médico falou, todo dia? Ele falou, todo dia. O médico falou, pimba. Não, o maracujá, ainda mais quando é feito com a semente, né, batida ali. Ele falou, não, o maracujá se toma de vez em quando, ele tem os seus efeitos, inclusive calmantes, né, a passiflora é extremamente calmante, é utilizada aí na nossa indústria química, farmacêutica, em muitos medicamentos. Mas o maracujá, que tem o princípio ativo, se ele tomar todo dia, então esse excesso do uso do maracujá provocou uma lesão grave no fígado dele. Então ele falou, não, pode cortar esse suco de maracujá puro aí, né, todo dia. Então era um excesso. Então só para vocês entenderem como que as plantas têm. Eu até falei o exemplo do meu marido, porque assim, então faz o chá de picão que é bom para, era tipo alguma coisa na pele, uma irritação. Não, faz de picão que sai. Só que meu marido é exagerado, o que ele fez? Ele pegou um monte de picão, mas um monte de picão. Ele fez chá da raiz, ele fez chá da folha, ele foi passando e foi tomando. Só que ele tomou muito, e passou e tomou litros e litros daquele chá de picão. Deu uma intoxicação nele tão grave, tão grande, que aí a gente teve que ir no médico. Aí ele, né, foi no médico. Então vocês estão entendendo o perigo disso? É perigoso. Tá? Eu falo para vocês, sempre tem muito alerta, por quê?
mesmo conhecendo erva, mesmo sabendo, eu sei muito pouco, e ainda assim eu não tenho coragem, mesmo os poucos conhecimentos que eu não tenho coragem de indicar para alguém tomar aquilo continuamente. Por quê? Porque eu sei que mesmo as plantas têm efeitos colaterais, então eu tomo a cautela de esperar um guia direcionar. Então vem um guia, ele sabe, inclusive, na maioria das vezes, o guia vai saber se a pessoa pode tomar aquilo, ou o guia mesmo pergunta, né? Ó, você tem problema, porque assim, o guia sabe, ó, vou dar tal erva, essa erva causa problema no rim. Então o guia pergunta, falou, fulano, você tem problema de rim? A pessoa fala, tenho. Aí fala, então isso não pode. Me recomenda outro. Sempre tem uma erva, né, substitutiva ali. Então, os guias têm que ser cuidadosos, e eles são. Muitas vezes o problema que dá é o médium atravessar, o médium querer resolver, né? E nós não temos esse conhecimento, nosso conhecimento não é suficiente. Então, deixem sempre, eu recomendo sempre para os filhos da casa, deixem sempre nas mãos dos guias fazerem. E ainda assim, tem que ser muito cauteloso, tem que ter muito consciência. Só para vocês terem uma ideia, eu não estou criticando outras casas, nem outros guias, nem outros médios, mas os guias com que eu trabalho, eles raramente pedem para a pessoa tomar alguma coisa. É muito raro, tá? Que eu me lembro assim de cabeça, a avó às vezes pede para a pessoa tomar assim, um chá de camomila. É o máximo que a avó pede para tomar. Um chá de camomila, um chá de cidreira, de vez em quando, alguma coisa assim, mas o resto é tudo banho, é tudo para passar. E ainda assim ela tem a cautela das ervas, ó, tal erva você faz um chá fraco, tal erva é forte, mesmo para passar, entende? Então essas coisas têm que ser muito bem regradas, né? E tem que ser feito dessa forma. Esses crimes, então, que a gente está tratando, eles servem para garantir a segurança dos pacientes e evitar realmente práticas inseguras, práticas ineficazes, né, que podem gerar esse risco para a população. Só que, de um outro lado, o que nós temos? A liberdade religiosa. Esse é o contraponto. Então, o crime quer garantir a proteção da saúde pública. Mas esse crime específico, ele se intercala com o assunto protegido também constitucionalmente, que é a liberdade religiosa. E nós não podemos esquecer, e nós sabemos, mas nós temos que informar isso para as pessoas, que muitas práticas de curanderismo podem realmente ter benefícios, tanto para a saúde como para o bem-estar das pessoas. Então, existe uma luta muito grande de muitas áreas para levar esses conhecimentos, para levar essas terapias, para levar essas práticas complementares. Eu não gosto nem da palavra alternativa, eu gosto de práticas complementares para chegar em lugares que a nossa medicina tradicional às vezes não consegue chegar, tá? Então, isso tudo é muito importante. Tanto que, novamente, eu vou citar o decreto reconhecendo a Umbanda e outras religiões de matriz africana como coadjuvantes na promoção da saúde pública. Então, nós temos uma contradição. A gente tem um decreto dizendo que essas religiões têm a sua importância como complementares à saúde pública, e eu tenho um crime dizendo que não pode, que lesa a saúde pública. Vocês estão percebendo a contradição? A lei, gente, ela não quer se ocupar, ela não se ocupa do que é invisível, do que é inexplicável. Isso não é assunto da lei, tá? A lei não está dizendo que milagre não existe ou que os curandeiros não podem ser eficazes. Mas o que não pode ser explicado e não pode ser observado racionalmente pela ciência, experimentado, né, não vai ser objeto direto da lei. A lei protege a religiosidade, a fé, as diferenças culturais. Né? Simplesmente dizer que pode curar alguém não é crime. Se fosse, todos os médicos iam estar presos, concorda? Mas fazer propaganda de cura, né, infalível, fazer propaganda de cura certa, possivelmente no crime de charlatanismo, que foi o vídeo anterior, tá?
De qualquer forma, a ideia é que as pessoas respeitem a ciência e que a cura nunca é algo garantido, né? Todo método utilizado para visando qualquer cura, ele tem que ser possível de ser validado, de ser replicado, de ser demonstrado, né? Os nossos tratamentos não são. Inclusive ontem eu falei com o filho, agradeceu dos vídeos, falou que foi muito útil pro grupo. Eu sei que tem muitos filhos que trabalham com terapias alternativas, né, holísticas, e foi muito útil. Ele até falou que eles discutem muito a utilização do termo cura, porque nem o médico pode prometer cura. A cura é um processo que ela não depende só da atuação médica, ela é um processo do corpo, né? Então, o médico e todos os profissionais, eles são obrigados eles se comprometem a dar o melhor resultado possível dentro daquilo que eles conhecem, mas ninguém pode prometer cura, né? Então, no crime de curandeirismo, esse que é diagnosticar, receitar ou aplicar qualquer substância, mesmo placebo, tá? Gestos, palavras, rezas, isso não pode ser anunciado como meio de cura para alguém, né? Então, nós temos muitas benzedeiras antigas, rezadeiras, né, que fazem esse trabalho. Só que você tem gente que vende determinado chá para curar tal coisa. Vocês estão vendo o perigo? Né? É um crime, na verdade, muito complexo. Esbarra, sim, nessa liberdade religiosa, esbarra, sim, na nossa crença. É um artigo que fere nosso direito de liberdade religiosa. Até porque, gente, gestos e palavras, ele é de uso de quase todas as religiões. O padre faz o sinal da cruz e é um gesto visando, né, a melhoria da pessoa. Os fiéis vão buscar melhoria, seja física, espiritual, emocional, psíquica, né? Então o padre também tá, né? O espírito tem o passe, tem água fluidificada, né? Então nós temos símbolos, sinais e gestos. Então, todas essas pessoas estão exercendo curandeirismo? Não. Por quê? Porque a Constituição protege os rituais de fé. Já expliquei nos artigos anteriores que a Constituição protege toda a liturgia religiosa. Então, aquilo que é parte litúrgica daquela religião está protegido constitucionalmente. Na Igreja Católica, na Igreja Evangélica, no Budismo, em outras religiões, no Judaísmo, né? De uma forma geral, isso é muito fácil de se verificar, porque são instituições já mais organizadas administrativamente, então eu sei exatamente qual é a liturgia que um padre utiliza. Por quê? Porque isso é uma diretriz de um órgão centralizado, né, central, que é o Vaticano, que diz como as liturgias podem ou não podem ser. Aí fica fácil. Se o padre estiver fazendo algo que é diferente, foge da sua liturgia, já eu consigo verificar. Agora na Umbanda isso não existe. Nós não temos uma liturgia unificada. Nós não temos um livro sagrado, nós não temos um órgão regulador geral como é o Vaticano. Então, inclusive, a Umbanda é para ser diversa. Cada um, tem um que utiliza uma erva, tem outro que utiliza outra, tem terreiro que dá um passe de um jeito, tem terreiro que nem dá passe, tem terreiro que as entidades atendem de uma forma, tem terreiro que a entidade atende de outra, e isso deve permanecer assim. Essa é a grande riqueza da nossa religião, a sua diversidade e a diversidade com que os guias, mentores, trabalhadores espirituais vêm e atuam de acordo com a sua habilidade. A gente não pode tolir, a gente não pode estreitar isso, porque senão a gente vai morrer. Morre, perde a finalidade, a religião perde o seu sentido, né? Um deles. O limite aqui, gente, para a gente trabalhar com crime ou liberdade religiosa, é seu ritual colocar em xeque, ameaçar. É seu ritual ameaçar a saúde das pessoas. É simples assim. Se aquele ritual ameaça a saúde das pessoas, ele é um ritual nocivo, ele vai se enquadrar em crime. Entende? Então, eu até tenho... na Umbanda não tem, mas eu tenho algumas religiões de matriz africana,
alguns locais que eu tenho conhecimento que tem rituais, por exemplo, de de fazer banho nos filhos com sangue apodrecido. É um sangue de animal que fica lá enterrado numa cortinha específica, né? Aquilo junta fungo, junta larva, junta bicho, literalmente fica podre e os filhos têm que tomar banho com aquilo. Então esse é um ritual que coloca em risco a saúde pública. Então tem que ter um limite. Dentro da Umbanda, gente, é a mesma coisa. E o guia mandou fazer um banho de não sei o que, de não sei o que, de não sei o que. Se aquilo vai colocar em risco a saúde, não pode fazer. Mas foi o guia que mandou. Gente, quando fica com essas coisas muito mirabolantes, essas coisas muito, sabe, assim, muito estranha e perigosa, guia não vai colocar a tua saúde em risco, concorda? Ele sabe. Não, ele sabe. Quem não sabe é o médium. O médium que não sabe o que está fazendo. Cria umas coisas muito, sabe, uma pirotecnia para fazer um negócio e tem que tomar uns negócios muito estranhos. Você pode fugir que não tem erro, não. Isso aí não é espiritualidade. Espiritualidade jamais vai conduzir o seu médium ou as pessoas que são atendidas por ela a um ritual com uso de substâncias que coloquem em risco a sua saúde. Eles não vão fazer isso. Eles não têm autorização para interferir dessa forma aqui. Então, quando isso acontece, via de regra, é o médium que está interferindo, né? Eu até falei também das operações espirituais, né? Das cirurgias espirituais, que se tiverem cortes, ou seja, se tiverem atos privativos de médico, são crime, tá? Lesam a saúde pública. Agora, eu posso ter uma cirurgia espiritual, vamos para outro caso. Eu tenho uma cirurgia espiritual em que não há corte, não há instrumento, né? Não há ato privativo de médico, mas é uma cirurgia espiritual que se utiliza de gestos, palavras, como descreve esse artigo aqui. Então, essas cirurgias espirituais estariam mais para o lado do campo do curandeirismo do que para o exercício legal da medicina. Lembrando também, gente, que em muitos casos eu já vi várias condenações também pelo crime de lesão corporal. Até a gente vai tratar, né, num outro vídeo, um outro momento, do crime de lesão corporal que pode resultar dessas práticas de cirurgias espirituais, tá? E quando a conduta é feita para tirar proveito econômico, né, também nós temos um outro crime que pode ser o estelionato, já é uma outra situação que eu também vou tratar posteriormente, né? Aqui no curandeirismo eu tenho uma pessoa que não diz que é médica, né? Ela fala, ao contrário do exercício legal da medicina, quando a pessoa se passa por médico ou utiliza técnicas de médico, aqui eu tenho uma pessoa simplória, em tese. Eles tratavam, inclusive, que o curandeiro é o simplório. É aquele rudimentar, que não utiliza técnicas apuradas, utiliza técnicas rudimentares. Esse é o curandeiro, tá? Só que esses crimes, gente, eles têm total incompatibilidade com a Constituição. Só para vocês terem uma ideia, esse crime específico de curandeirismo, ele é um resquício do Código Penal anterior a 1940. Outro exemplo também. E a medicina chinesa? A acupuntura, por exemplo, outras técnicas como massagens, auriculoacupuntura, né? Aquela que trabalha só com a planta dos pés. Tudo isso é curandeirismo? Todos os tratamentos holísticos são enquadrados como curandeirismo? Porque a maioria deles não são reconhecidas e adotadas pela nossa medicina ocidental. E os florais de Bach também são curandeirismo? Coaches, psicólogos e psiquiatras que aplicam hipnose e regressão também é curandeiro? Porque o psiquiatra não, A regressão é uma técnica aplicada por muitos psiquiatras, alguns psicólogos, e também não é reconhecida. E daí? Isso é curandeirismo também? Estou falando disso, gente, porque são todos tratamentos muito bons. E eu experimentei de quase todos, porque eu adoro fuçar, gente. Eu desde criança
A minha família, a gente sempre... tem uma benzedeira lá não sei onde que diz que é boa. Vai meu pai e minha mãe atrás de benzedeira e a gente vai junto, desde criança. Então, assim, tem cirurgia espiritual não sei onde. Vai atrás. Tem, né? Tem uma acupuntura lá não sei onde que é bom. A gente testava tudo. E muito, assim, eu, pessoalmente, muito mais por curiosidade, por conhecer, do que por qualquer outra coisa. Então, eu já fiz terapia com regressão, foi uma das coisas mais maravilhosas que eu já fiz na minha vida. Eu não via o menor sentido em fazer isso, porque, assim, na minha cabeça, muito prática, né? Eu falava assim, mas pra que se eu tenho um trauma, se eu tenho um acontecimento muito ruim no meu passado, por que eu vou voltar lá e rever isso? Não faz nem sentido, só vai remoer minha dor, né? Então, isso era o que eu pensava na minha cabeça, com o meu raciocínio lógico. E eu fiz com um terapeuta, na verdade ele era psicólogo, professor da UEL, aposentado, ele aposentou hoje, infelizmente, extremamente sério e competente. E aí eu percebi como é uma terapia de ajuda mesmo, tem efeitos muito bons. Tem que ser feito, lógico, por alguém que realmente conhece, porque é uma técnica que pode ser até perigosa. Mas foi maravilhoso. Então, eu amei a maioria das terapias alternativas que eu fiz foram muito proveitosas, tá? Na realidade, gente, os crimes de curandeirismo, eles são resquícios, tá, do Código Penal de 1890. Presta atenção na data, tá? Porque em 1890 o Código Penal incriminava, tá, o tal do feiticeiro juntamente com espíritas e cartomantes. Era crime ser cartomante, ser espírita e ser feiticeiro, era crime também. E isso foi revogado, gente, só em 1940. O nosso Código Penal, em sua essência, ele é de 1940. Então, a gente está trabalhando hoje com o Código Penal vigente, que tem aí 80 e tantos anos. Entende? É lógico que tem dispositivo que fica desatualizado. Isso é normal. Só para vocês terem uma ideia, eu vou ler para vocês o que trazia o Código Penal anterior de 1890. Exercer a medicina em qualquer dos ramos, a arte dentária e a farmácia, escrita com PH, praticar homeopatia, dosimetria, o hipnotismo ou magnetismo animal, sem estar habilitado segundo as leis e regulamentos. Tá? Então, existia esse crime que era uma espécie de exercício ilegal da medicina. O artigo 157 trazia, que era crime também, praticar espiritismo, a magia e os seus sortilégios, usar de talismãs e cartomancias para despertar sentimentos de ódio, amor ou inculcar cura de moléstias graves ou incuráveis, enfim, para fascinar e subjulgar a credulidade pública. Gente, olha isso, era crime, tá? Usar talismã. Não podia usar talismã. Isso é uma interferência religiosa muito grande. Mas na época, gente, a nossa cultura amplamente dominada, né, pela Igreja Católica e todas as suas restrições aí, trazia isso como crime. Então a sociedade inteira não podia usar. Outro crime, 158. Ministrar ou simplesmente prescrever como meio curativo para uso interno ou externo, sob qualquer forma preparada, substância de qualquer reino da natureza, fazendo ou exercendo assim o ofício denominado curandeiro. Vocês estão percebendo? Então, não podia ter nenhum meio alternativo à medicina. Então, a gente tem, na verdade, um problema muito sério e muito enraizado de intolerância religiosa ligado às religiões de uma forma geral. Isso tem que ser combatido, mas isso é aos poucos. Isso a gente vai combatendo de grão em grão. Com o passar do tempo, as sociedades vão sendo instruídas a respeitar o outro, respeitar as diferenças religiosas, né? Mas o preconceito ainda continua muito enraizado. Só que o que a gente não pode permitir é que o artigo de lei, que em geral é para todos, no Estado laico,
traga ainda previsão desse pensamento retrógrado, inquisitivo. O que é um pensamento inquisitivo? Sim, isso é um resquício da Inquisição. Queimem as bruxas, né? O período mais sombrio da humanidade conhecido é o período da Inquisição, em que se matavam, sim, as bruxas, as feiticeiras, principalmente mulheres, né? Porque daí já mata 2 coelhos com uma cajadada só, já pega os feiticeiros e as mulheres, que também lá não era grande coisa nessa época. Vocês estão entendendo? O resquício de tudo isso não pode. Preconceito racista, porque você está associado com índio, com negro, com mais intensidade, e é naquela época mais ainda, né? Então eu tenho uma criminalização da prática das religiões africanas, principalmente Umbanda e Candomblé. Esse artigo nada mais é do que uma criminalização das práticas da nossa religião. Isso a gente não pode permitir. Como que a gente luta contra isso? Fazendo, principalmente, a coisa certa, não lesando a saúde pública, levando a bandeira de Oxalá. A Umbanda é para curar, a Umbanda não é para ferir, né? E não ter medo, tem que bater de frente. Então, sempre que necessário, a gente entra no embate judicial e demonstra isso para quem for julgar, né? Essas orientações, aos poucos, ou seja, cada vez que um juiz decide a favor da nossa liberdade religiosa, vão se formando precedentes, que a gente chama de jurisprudência, ou seja, são julgados por todo o país, de vários tribunais, de vários juízes diferentes, desembargadores, em todas as instâncias, que vão formando esse pensamento jurídico que vai dando essa orientação. E isso, com o passar do tempo, força também a uma mudança legislativa, né? Via legislador mesmo. Então, o legislador se movimenta, se manifesta e muda um artigo que já considera ou inadequado ou ultrapassado, tá? Só para vocês terem uma ideia de como o legislador é meio lerdinho, gente, o crime de adultério. Era crime? Adultério era crime. Não tô dizendo que é certo, gente, mas crime, imagina faltar cadeia nesse mundo. Nossa Senhora, isso que as pessoas são promíscuas, nossa Senhora. Porque existe muita promiscuidade. Então, né, existe assim, infelizmente, é abundante a promiscuidade e o adultério. Então, o legislador fez o quê? Só em 2005, tá? Se eu não me engano, o adultério deixou de ser crime. Então, o que acontece? Essa conduta ela faz parte só da área civil, se for o caso, de uma indenização, né? Mas saiu da esfera criminal, porque não tinha o menor sentido isso ser crime, até porque ninguém era mais preso por causa desse crime há décadas, era raríssimo. Todo mundo falava, crime de adultério, dava risada, né? Então, assim, é uma coisa que vai entrando efetivamente em desuso, crimes entram em desuso, e esse aqui é um deles. São raras, né, as manifestações de punição por esse crime. Eu falo assim, mas lógico que não, tem perseguição. Tem, gente. Aí eu vou ser bem sincera. Os casos em que há punição ou inquérito ou ação penal por este crime de curandeirismo são crimes que normalmente têm um fundo patrimonial junto. Via de regra, não posso generalizar, tá? Mas normalmente os casos que dão problema, que chegam a ir para a esfera criminal, são casos que têm exploração de dinheiro. Ou seja, tem alguém fazendo alguma coisa errada, tá? Que eu vou tratar depois no estelionato. A nossa Constituição determina que é inviolável a liberdade de consciência e de crença, assegurando o livre exercício dos cultos religiosos e garantindo na forma de lei a proteção aos locais de culto e às suas liturgias. Lembra que eu falei que a Constituição, artigo 5º, inciso 6º, protege a nossa liturgia. E no inciso 7º, também fica assegurada, na forma de lei, a prestação de assistência religiosa nas entidades civis e militares de internação coletiva, tá? Então, gente, lendo esses artigos na Constituição, fica bem claro que isso não foi, esses artigos que são de 1940, ou seja, anteriores à Constituição, não foram recepcionados pela Constituição. Ou seja, a Constituição foi posterior,
tornou esses crimes que são antigos incompatíveis com o nosso sistema hoje. Então, eles já deviam ter sido revogados. Tem até autor no meio jurídico que entende que eles estão tacitamente revogados. Porque quando você lê a Constituição e lê o artigo, eles são incompatíveis, né? Mas isso ainda é muito frágil, né? Frágil, que eu digo, depende da interpretação de... Lembrando aqui, gente, que o que se pretende combater são os excessos na atividade religiosa, tá? Então, a proteção constitucional, ela existe, ela assegura a nossa liberdade, mas a nossa liberdade não é absoluta. Então, o crime aqui está para proibir, para coibir os excessos, né? Não para tratar dos autênticos curadores, daqueles de boa fé, sem oferecer risco à saúde pública, né? Eu estou te falando de pessoas que se usam de uma veste religiosa, se aproveitam de uma liberdade religiosa para praticar condutas lesivas, ruins, nocivas para a nossa sociedade. Outro ponto que a gente tem que pensar também é que existe o consentimento das pessoas, que ele deve ser levado em consideração. Então, um outro ponto importante na hora de se analisar esse caso é, enquanto não ultrapassar o limite do disponível, funciona o consentimento da vítima, da suposta vítima. O que é isso? Toda pessoa, ela pode consentir em determinadas práticas até certo ponto. Ela tem liberdade para isso. É por esse motivo que a gente pode fazer tatuagem sem ser crime. Porque a tatuagem é uma lesão corporal, concorda? É a agulhinha que está ali furando. Ah, então por que não é crime? Porque há um consentimento daquela pessoa que está sendo ofendida. Colocação de piercing, a mesma coisa, tá? Então, até onde vai esse limite? Até a lesão leve. Então, a lesão leve, por que eu estou falando isso? Porque até a lesão leve, a vítima pode permitir. O crime de lesão corporal, a lesão leve, precisa de manifestação da vítima para que a ação continue, ou seja, ela tem que representar. Agora, a lesão grave, não. Então, a lesão grave e a gravíssima, aí já independe do consentimento da vítima. Então, a gente entende com isso que eu posso consentir até a lesão leve. E aí tem os critérios de lei lá para determinar o que é uma lesão leve, uma grave ou uma gravíssima. É um outro artigo que a gente vai trabalhar. Então, o consentimento do ofendido, ele tem que ser levado em consideração. Eu estou consentindo num tratamento espiritual. Entende? Olha, tem alguns autores estudiosos do direito, e um deles é o Júlio Fabrini Mirabete, é um autor bem tradicional, depois eu coloco a referência aqui para vocês, que ele coloca uma linha divisória. Olha o que ele fala, que bacana. Não é curandeirismo, evidentemente, a prática religiosa lícita, empregada pelo ministro de culto, seja ele qual for, desde que não saia do terreno puramente espiritual e não substitua nem impeça a ação médica. Vocês estão vendo? Quando impede ou substitui o médico, aí eu tenho uma ameaça à lesão. Então, essa é uma forma bem eficiente da gente diferenciar. E depois, gente, eu vou deixar lá na referência alguns julgados, tá, do STJ com curandeirismo, tá, de um réu que aplicava passes, né? Só que olha só quando me extrapola. Esse sujeito desse julgado, ele aplicava passes e obrigava tanto adultos quanto menores de idade a ingerir sangue animal e bebida alcoólica. Vocês estão vendo que tudo que passa do limite do bom senso, aí entra na esfera do direito dos homens, né? Então é um risco, ainda mais que esse sangue nem sempre é um sangue bom, é um sangue às vezes apodrecido, como eu expliquei anteriormente, eu vi casos. Então, eu vou deixar esses julgados aí para vocês nas referências, tá? Eu vou também, gente, depois trabalhar com as questões de povos originários, porque algumas comunidades, até por causa da localidade geográfica, elas são literalmente excluídas da saúde pública e elas recorrem com muita frequência a curandeiros, a curadores, né? E isso com substâncias, utilização de substâncias naturais, né? Ervas, remédios caseiros,
E isso tudo, gente, também é classificado como conhecimento tradicional, né? São práticas e saberes de grupos tradicionais protegidos por lei. Vou deixar para vocês também o artigo 3º do Decreto 6.040 de 2007, que institui a Política Nacional de Desenvolvimento Sustentável dos Povos e Comunidades Tradicionais, tá? E esses povos e comunidades tradicionais têm protegido a sua forma de organização, né, o seu uso ali daqueles territórios e tem garantida a sua reprodução cultural, social, religiosa, ancestral e econômica, utilizando conhecimentos, inovações e práticas transmitidas de geração em geração pela tradição. Esse decreto também impede que esses conhecimentos tradicionais sejam tratados como uma categoria jurídica, tá? Então, a gente tem que tratar dessas práticas, desses povos tradicionais, nem sempre índios, tá? Estou falando de povos tradicionais, que usam isso, sem ser crime, obviamente. Tá? Os conhecimentos tradicionais também estão protegidos pela Constituição, no artigo 216, e faz parte do patrimônio cultural brasileiro. Tá? Inclusive, o modo de criar, fazer e viver, tradição artística, né? A parte religiosa, tudo isso é protegida. Então, eu tenho que tomar muito cuidado com essa interferência demasiada do legislador nessas tradições. Eu vou, gente, citar para vocês um outro caso também, que diante da omissão do poder legislativo, né, em resolver essas questões, muitos buscam outras formas de proteção cultural desses rezadores, desses benzedores. Inclusive tem um caso aqui do Paraná que eu vou trazer que dispõe, tá? São 2 municípios que eles trabalham com leis municipais para proteger e reconhecer benzedores, remendeiros e as parteiras como parte da consciência da identidade daquele local e detentor de um ofício tradicional de cura, tá? É o município de Rebouças e de São João do Triunfo, aqui no Paraná. É uma forma de tentar proteger. Nossa, que lindo! Não, gente, não pode. O município não pode criar essas excludentes, não é esfera municipal. É uma bela iniciativa, mas sai da esfera legislativa do município dizer que aquilo não é crime, entendeu? Isso tem que ser feito via federal, então não pode ser feito pelos municípios. Depois, gente, eu ainda vou tratar para vocês do uso da ayahuasca, mas eu vou tratar num outro vídeo, porque senão vai ficar um pouco extenso, tá? Porque tem algumas restrições e algumas peculiaridades em relação à ayahuasca que eu gostaria de falar, mas a título de curiosidade. Eu espero que eu possa ter ajudado mais um pouco. Esse é um crime, na verdade, bem difícil de engolir que ele exista, essa é a realidade, porque quando a gente lê, a gente associa, a gente fala, nossa, então o que eu faço é crime lá no terreiro, as entidades vêm para nos ajudar, a nossa religião tão maravilhosa, que nos faz tanto bem, é tratada como crime, é sério? Essa é a impressão que fica. Por isso que eu tentei explicar para vocês quais são esses limites, para que vocês possam eventualmente se defender, tá? Então, não importa, inclusive do judiciário que vem apontar dedo para qualquer religioso pelas nossas práticas legítimas e lícitas, né? A gente sabe explicar o porquê que a gente não está cometendo crime. Tá? Eu espero que isso possa ter contribuído na proteção, inclusive de outros terreiros, né, que buscam essa informação para saber o porquê, como que vocês se defendem. Se uma pessoa te acusa, mostra que tem um crime, você fala, nossa, eu nem sabia disso, né? Como se defender? Porque não é realmente, tá? Lembrando que tudo aquilo que é feito dentro das casas, autorizado pelos guias, ele não vai lesar a saúde pública, ele não vai lesar o médium ou nem a assistência.
Então, gente, confiem no processo, que não é um processo de cura, é um tratamento de alma. A Umbanda é sempre um tratamento da alma. O vô Benedito sempre fala, todo mundo que está aqui dentro desse terreiro tem um porquê. Ele sempre diz que todo mundo tem uma razão para estar ali. E eu falo para vocês, por que todos nós estamos aqui? Para ser tratados. Às vezes a alma, o corpo, o coração. Às vezes o conjunto completo. Então todo médium da corrente é o primeiro a estar sendo tratado. Não se coloquem numa posição superior de médium que está atendendo e vai falar, eu estou aqui porque eu vou ajudar as pessoas, eu vou curar as pessoas, eu vou tratar das pessoas. Não, meu querido médium, eu e vocês, nós, em primeiro lugar, somos os primeiros a ser tratados, a ser socorridos, porque nós estamos ali para isso, entende? Então não se sintam superiores a ninguém que vai procurar ajuda na assistência, porque nós também recebemos tratamento constante, aprendizado constante, ok? Saravá a todos, espero que fiquem na paz de Nosso Senhor Oxalá e até o próximo vídeo.